bem a presença do latim na Idade Média e até depois da Idade Média. Então, São Francisco, também nisso, como poeta, né, e como homem de Deus absolutamente inovador, ele renova e começa a escrever isso. Não sem nenhuma intenção polêmica, né, porque nele as coisas brotavam espontaneamente. Ele escreve isso que é uma laude, né, tanto que em algumas antologias, eu encontrei em latim, os antologistas não suportavam a ideia que não houvesse nem um latimzinho aí, né? Então o título é Laudes Creaturarum. Mas ele não escreveu Laudes Creaturarum. Ele não escreveu isso. Ele escreveu Cântico de Creatura, Cântico de Frato Pessoa. Assim que ele escreveu. Mas enfim, deixemos os antologistas nos seus pedantismos e vamos olhar esse texto. Esse texto é muito simples na sua estrutura. Eu acho que o fato de estar aqui em italiano arcaico, italiano que tem ainda alguns latinismos, né? E alguns, ele era da região umbra, né? Então alguns eruditos percebem que há palavras umbras, e cai lá o francesismo também, né? Filho de francesa que era, né? E também como jogral de Deus, né? Ele ia muito para a Provença, aquela região está toda ligada à cultura religiosa italiana, nas cruzadas também. Quer dizer, há alguma coisa meio assim internacional neste italiano arcaico dele, com elementos latinos fortes. Agora, o que nos interessa de perto aqui é o grande salto. Aqui realmente eu gostaria de ser teólogo, mas há tantos aqui que poderão me ajudar, né? Qual o grande salto aqui? O grande salto é como as criaturas, palavra que também começa no século XI, não existia antes, como as criaturas, né, elas aparecem em face do Senhor, do transcendente. Né? Para simplificar, eu queria entrar direto num problema teológico que esse poema traz, do qual pende todo o seu significado. Várias vezes, né, São Francisco, não no começo, né, o começo é muito bíblico, né, lendo os Salmos, né, mas em vários pontos, né, São Francisco usa a preposição per. Né? Então, quando ele fala do sol, evidentemente, Laudato Si Signore, e depois quando ele fala das estrelas, Laudato Si Signore, per sora luna ed stelle. Né? Mais adiante, Laudato Si Signore, per frate vento. Mais adiante, Laudato Si Signore, per sora acqua. Então, os filólogos até hoje discutem. E eu acho que não é uma discussão ociosa, porque é toda uma interpretação cultural e religiosa que depende desse termo. Porque vejam, se eu quiser traduzir ao pé da letra, e posso fazê-lo, porque é uma língua irmã, né? Qualquer um desses versos que eu li, eu teria, usando o por, eu diria, louvado seja meu Senhor né? Pela irmã lua e as estrelas, ou pelo irmão vento. Muito bem. Há duas possibilidades que eu chamaria muita atenção. Eu acho que até duas teologias aqui, ou uma grande teologia em que ele conseguiu inovar. Pode ser que esse per seja agente da voz passiva. Isto é, colocando a frase na voz ativa, ele seria o sujeito. Então nós teríamos, louvado seja meu Senhor pelo irmão vento, eu colocaria na outra ordem e diria, que o irmão vento louve o Senhor. Não é? Que o louvamos. Que a irmã lua louve o Senhor. Esse termo, no sentido de pelo, que é o latim, que traduz o latim avis, né? Esse per significa simplesmente que as criaturas louvem o Senhor. E isto é bíblico, isso reproduz os Salmos, o Salmo 148, se não me engano, que é o canto em que todos louvam a Deus. E essa ideia tradicional e profunda, né? Que vem do Gênesis, todas as criaturas foram feitas por Deus, então elas louvam a Deus. Então nós teríamos os sujeitos, todos, na verdade, o vento, a lua, transformados quase como em eus que louvam a Deus. Né? Então a transcendência é tocada pelo louvor, que é um ato de adoração. Nada mais bíblico e nada mais profundamente tradicional do que essa posição. Todas as criaturas louvando a Deus. Porém, essa não é a única, por que os filólogos discutem? Porque o per, esse mesmo per, também tem uma função adverbial causal, ou final, no sentido de seria assim,
Laudato sim, Signore, per sola luce delle stelle, significaria: louvado seja meu Senhor por causa da irmã Lua e por causa das estrelas. É como eu digo, por exemplo, olha, este livro foi escrito por você. Pensando bem, há dois significados, né? Este livro, falando em algo prosaico, esse livro foi escrito por você. Quer dizer, esse livro você o escreveu, né? Voz passiva. Mas também eu posso dizer, esse livro foi escrito por você, porque eu quis escrever para você, por amor de você, foi escrito, né? Então, nesse sentido, né, as coisas mudam de figura. Quer dizer, louvado seja meu Senhor, porque existe o irmão vento, por causa do vento. Pelo irmão vento, não pelo como agente da passiva, mas pelo irmão vento como a causa pela qual é louvado. E isso parece que para o século XII, XIII, era um objeto de ambiguidade. Né? Agora, derivam-se duas coisas diferentes. A primeira reafirma a ideia de que todas as criaturas devem louvar o Senhor, que está nos salmistas, e é a ideia bíblica da adoração. E a outra diz que Deus merece ser louvado porque Ele criou o vento. Quer dizer, seja louvado por causa do vento, porque Ele vai depois fazer o elogio de todas essas figuras do mundo, né? As estrelas claras, o sol que é o nosso Pai, né? O fogo que nos aquece, e cada um deles, né? A água que é casta e pura, né? E nos renova, tudo aquilo que vai ser depois objeto de louvor. Para muitos já é o começo do renascimento. Quer dizer, é um momento, bom, isso historicamente seria verdadeiro. A partir do século XIII a gente sabe que a Idade Média se encaminha para uma visão naturalista, né? Dizem até antropocêntrica, é alguma coisa a ser pensada, porque a religião está muito poderosamente incutida, mas começa a haver uma exaltação da natureza. Então, vamos louvar o Senhor porque existe a natureza. Então, se nós nos colocarmos do ponto de vista de um discurso sobre transcendência e imanência, nós teríamos, no primeiro caso, a transcendência, ela é atingida por todas as criaturas. Veja, não é o poeta, eu vou louvar. Nós estamos num mundo romântico, em que ele vai louvar, no mundo moderno romântico. Ele seja louvado o Senhor pelas criaturas. Então, evidentemente, ele está olhando para todas as criaturas, todas, o que é muito importante. Nós temos assim, tudo ser criatura. Não há discriminação nenhuma dos seres vivos. Todos os seres criados por Deus louvam a Deus. Então, nós teríamos, vamos dizer, uma filosofia ainda tradicional, pela qual os seres humanos estão chegando à transcendência pelo louvor. O louvor, a oração, é uma forma de tocar essa transcendência. E no segundo, nós teríamos uma nuance que não é pouco, não é? Louvado seja o Senhor por causa da existência mesma das criaturas. Então, o que nós temos? Nós temos uma ênfase na imanência. Essas criaturas que estão aqui, né, que eu estou vendo, elas não são Deus, mas por causa delas, porque elas têm valor, porque eu as aprecio, eu as amo, eu as reconheço, eu vou louvar a Deus. E isto acaba se desdobrando, porque há um certo momento em que ele louva a morte. Né? Depois de louvar todas as criaturas, ele chega um momento em que ele diz, louva a terra, né? E depois louva a morte, que ele chama também de irmã, né? A morte corporal. Nesse momento em que São Francisco louva Deus por causa da morte corporal, ou faz com que a morte corporal louve a Deus, eu acho que há um momento muito forte de interiorização. Realmente aqui não são só as criaturas de Deus, né, que estão fora de nós, né, mas há podemos dizer que há um toque existencial, né, um pré-existencial profundo. Né? Deus é louvado pela morte corporal, que é algo que está intrinsecamente ligado à nossa condição humana. Então, a interiorização, ela se faz mais forte, ao passo que, em outro momento, é o único objetivo que louva a Deus. Eu gostaria de ler tudo a vocês, mas eu não sei se não estou me alongando muito, já não estamos chegando na hora do final da nossa palestra. O Cristão Detalhe diz que mais de 1 hora, nem os anjos. Né? Digamos que vocês serão arcanjos, né? Então, vamos